Olá, eu sou Thiago Sérgio, especialista em BIM. E no vídeo de hoje, através de um exercício prático, eu vou te mostrar as diferenças e aplicações de parâmetros de tipo e instâncias dentro do Autodesk Revit. Então, se você não faz a mínima ideia do que é parâmetro de tipo ou de instância, ou se você já conhece os conceitos de parâmetro de tipo e instância, mas ainda tem algumas dúvidas em relação a eles, fica comigo nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas as diferenças entre parâmetros de tipo e parâmetros de instância. Para que você possa compreender melhor a diferença entre parâmetros de instância e de tipo aqui no Revit, eu trouxe esse pequeno exemplo e bem simples de cubos paramétricos. Então, esses cubos vão servir como nossos exemplos para que você possa compreender esse conceito, que é um conceito bem simples, pode ficar tranquilo que rapidamente você vai entender, absorver e conseguir aplicar facilmente no seu dia a dia. Vamos lá. Então nós temos um conjunto de cubos que estão nomeados aqui como tipo e um conjunto de cubos que estão nomeados como instância. Vamos começar a trabalhar com os cubos nomeados como tipo, tá? Então, o que acontece? Eu vou clicar nesse cubo e eu posso observar aqui nas minhas propriedades o seguinte, vamos lá. Ele é da categoria modelo genérico. O nome da sua família está intitulada como cubo P-tipo. E o tipo desta família está 200 por 200 por 200, ok? Nessa parte de fora aqui das propriedades, eu consigo ver o nível, o deslocamento, o volume, e eu tenho alguns outros parâmetros aqui que eu posso estar observando. Mas digamos que eu queira alterar as dimensões desse cubo. Eu não vou conseguir alterar por aqui. Para eu fazer isso, eu vou ter que ir em editar tipo, né? Vamos já associar alguns outros elementos aqui no Revit. Quando eu quero, por exemplo, eu tenho uma porta de 60 no meu projeto e eu quero criar uma de 90. Eu tenho que ir lá, selecionar em arquitetura porta, selecionar a porta que eu quero e editar o tipo. Então, para eu alterar dimensões nesse tipo de família daqui, eu vou ter que editar o tipo. Então, vamos lá, editar tipo. E aí será aberta essa janela daqui, que é a janela de propriedades de tipo do Revit. É uma janela padrão que, independente da categoria de família que nós estejamos trabalhando, é uma janela muito similar que vai abrir, tá? Então, aqui a gente vai encontrar outros parâmetros, né? Temos o parâmetro de material e acabamento, e nós temos os parâmetros de cota, que diz respeito à profundidade, largura e altura desse elemento, que é o nosso cubo. Então, se eu quiser alterar as dimensões desse cubo, eu terei que alterar por aqui. Então, indo no editar tipo. Então, nós já podemos observar que esse cubo possui os seus parâmetros de dimensão baseados no tipo. Então, se eu quiser criar um cubo de 100 por 100, eu vou ter que, na linha do tipo, duplicar este tipo e alterar o nome, dar um OK e alterar as dimensões. Então, colocar 1 por 1 por 1. E assim que eu der OK, o cubo vai se alterar, ok? Então eu vou confirmar aqui e nós vamos poder ver a alteração. Tem um OK e o cubo foi alterado. O que acontece em uma família que se baseia em parâmetros de tipo, se eu, ao invés de duplicar ele, simplesmente sobrepor as informações, né? Então, se eu for em editar tipo, em vez de duplicar aqui, eu alterar as informações e, por exemplo, botar agora que eu vou querer um cubo de 0,8. Então, eu vou botar 0,8 e 0,8. Se eu der um OK, veja o que acontece. Todos os cubos vão se alterar, ok? Por que isso acontece? Porque eu estou alterando o tipo. Então, todos os cubos você pode observar que eles são do mesmo tipo, tá vendo? Ele está do tipo ali 200 por 200 por 200. Se eu alterei
um elemento, todos os elementos vão ser alterados, ok? Se eu, por exemplo, quiser trocar o material desse cubo, então eu posso editar o tipo e alterar o material. Então eu posso colocar aqui esse material em azul. E aí eu vou dar um OK e perceba, todos os cubos desse tipo, que é o tipo 200 por 200 por 200, foram alterados para a cor azul. Agora vamos testar isso em uma família que se baseia em parâmetros de instância. Então, se eu for agora para esses cubos aqui, ó, do grupo de instância, se eu selecionar este cubo, você vê que agora o menu está um pouco diferente. Então, vamos ver aqui o menu. Note que nessa parte externa a gente já tem parâmetros novos. Então, os materiais e acabamentos estão aqui e os parâmetros de cota também estão aqui. Se eu for no editar tipo, perceba que eu só vou ter parâmetros de identidade, tá vendo? Não vai ter aqui as opções para mim de alteração de materiais e dimensões, né? A gente só tem parâmetros de identidade aqui dentro. É o único parâmetro que a gente tem. Onde é que foi parar esses parâmetros de alteração de dimensão e materiais? Os parâmetros vão estar aqui fora. Então, parâmetros que estão na parte externa são parâmetros de instância. E parâmetros que estão no botão de editar tipo são parâmetros de tipo. Vamos lá. Então, vamos testar aqui a alteração das dimensões, tá? Então, eu posso alterar a dimensão para 1 e para 1. E você percebe que só esse elemento foi alterado. Vamos agora testar a questão dos materiais, tá? Então, quando eu fiz com esse daqui, eu selecionei um elemento e alterei o material e todos os elementos foram alterados juntamente. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou selecionar um elemento apenas, vou alterar o material dele. Eu vou escolher o material agora vermelho, para ficar diferente do outro. Então, eu escolho o material vermelho e dou um OK. Perceba que só o elemento selecionado foi alterado. Por quê? Porque os elementos de instância alteram o elemento em específico, o elemento selecionado. Então, os parâmetros de instância só vão alterar os elementos que estão selecionados, enquanto os parâmetros de tipo alteram todos os elementos que compõem e fazem parte daquele tipo. Então, vamos trazer para um exemplo das portas novamente. Se eu tenho uma porta de 60 e o parâmetro de largura dela de 60 é um parâmetro de tipo, e eu alterar ela para 70, todas as portas que eram de 60 vão virar de 70 porque eu alterei o parâmetro de tipo. Vamos aqui ver o exemplo de uma janela. Vou clicar em arquitetura, janela, e nós temos aqui uma janela padrão do Revit. Você pode perceber que ela está aqui, a categoria janela, a família é SAM underline fixo e o tipo é o 0,406 por 0,610 milímetros, ok? Beleza. Aqui dentro, se eu for em editar tipo, eu vou ter vários parâmetros de tipo em relação à dimensão, altura, largura, materiais e etc, tá? E aqui na parte de fora eu vou ter um parâmetro chamado altura do peitoril. Isso significa o quê? Se o parâmetro está do lado de fora, ele é um parâmetro de instância. Eu posso ter janelas com a mesma dimensão, por exemplo, a dimensão de 406, em alturas de peitoril diferente. Isso aí ok, tudo bem, é questão de projeto e eu posso alterar isso como um parâmetro de instância. Eu posso ter janelas iguais em alturas de peitoril diferentes. Só que eu não posso ter janelas de dimensões diferentes como se fosse uma única janela, né? Então, cada janela tem que ser com a sua dimensão, formando um tipo diferente, tá? Então, o grande entendimento é esse. Os parâmetros de tipo alteram todos os elementos daquele tipo. Então, você vê que quando eu alterei para azul, todos ficaram azul.
enquanto o parâmetro de distância altera apenas o elemento. Então, eu posso selecionar 3 elementos e trocar o material dele para amarelo, e só aqueles elementos vão ficar na cor amarela. Porém, se eu selecionar 3 elementos de uma família baseada em parâmetros de tipo e alterar a coloração deles, todos os elementos daquele tipo serão alterados juntamente com os selecionados, tá? Tiago, então sempre uma família ou vai ser baseada em parâmetros de tipo ou vai ser baseada em parâmetros de instância? A resposta para essa pergunta é não. Todas as famílias vão ter parâmetros de tipo para algumas aplicações e parâmetros de instância para outras aplicações. As famílias sempre vão ter um híbrido entre esses dois tipos de parâmetros. Então não vai existir uma família que só tenha parâmetros de instância ou uma família que só tenha parâmetros de tipo. Portanto, é importante que você compreenda as características e conceitos que diferenciam um parâmetro de tipo e um parâmetro de instância, para que deste modo você possa utilizar da maneira correta esses parâmetros aqui dentro do Revit. Bom, eu espero que eu tenha sido claro e que você tenha compreendido melhor essas questões de parâmetros aqui no Revit. Havendo dúvida, sinta-se à vontade para colocar essas dúvidas nos comentários, pois eu sempre vou estar olhando e posso trazer um vídeo explicando melhor a sua dúvida. Agora eu vou deixar um desafio aqui, que você vai ter que deixar nos comentários a sua resposta e a sua opinião, tá? Você pode ver que eu tenho textos 3Ds aqui escritos. Então vamos clicar aqui no de tipo e nós podemos notar que ele é da categoria modelo genérico, ele é da família texto do modelo e do tipo roboto 10mm. A mesma coisa esse texto aqui de instância, ele é da categoria modelo genérico, família texto do modelo e o tipo roboto 10mm. São o mesmo, é a mesma categoria, a mesma família, o mesmo tipo, ok? Perceba que o parâmetro que altera o texto, ele está localizado aqui em gráficos, texto, aqui, gráficos, texto, e aqui está o texto que está descrito ali. Então, se eu alterar esse parâmetro e colocar, por exemplo, Revit e der um OK, o texto se alterou para o nome que eu dei agora, Revit. Agora eu quero saber, esse parâmetro de texto que compõe a família de texto 3D aqui no Revit, ele é um parâmetro de tipo ou ele é um parâmetro de instância? Você vai colocar nos comentários a sua resposta e eu vou dar like em quem acertar essa resposta. Forte abraço e tchau!